Vai ser um dia duro esse nosso, hein? Vamos ter aí uma jornada interessante. Se prepare. É um grande desafio. Olha, nós vamos falar sobre gestão de tempo hoje, né? Eu faço isso há bastante tempo que eu olho para o meu tempo e eu não deixo de me espantar, sabe? Quando eu faço os levantamentos, eu fico impressionado. Então, assim, esse assunto é um assunto para os fortes, para os corajosos, né? Eu acho que muita gente não controla direito o seu tempo por causa do medo. Eu sinto que talvez seja isso. Vamos dar só mais um segundinho. Olha, hoje nós estamos com uma coisa bem simples, que é limonada. Limonada com adoçante. Limão e água é uma coisa hidratante. O limão tem coisas maravilhosas, né? Para benefício para a saúde. Uma dica que eu dou, até em apartamento dá para fazer isso. Você ter uma hortinha com manjericão. Esse eu não bati, mas eu costumo bater a limonada com o manjericão. Nossa, fica uma delícia. E o manjericão também tem propriedades muito interessantes, bem legais. Bom, já demos 2 minutinhos, eu vou começar falando a respeito de gestão do tempo, né? É um assunto... não sei, talvez a maioria das pessoas não consiga dar a devida atenção. A gestão do tempo é um processo vital. Eu queria primeiro fazer uma reflexão com você a respeito do significado do tempo e nós vamos entrar depois num método bem simples para você ficar frente a frente com o teu tempo. O que acontece é o seguinte, a pergunta central, e é uma pergunta que muitas pessoas usam para se defender da organização do tempo, é assim: disciplina para você é prisão ou é liberdade? Né? Ou seja, quando você tem disciplina sobre algo, quando você domina algo, quando você se impõe uma determinada disciplina, muitas pessoas acham que isso é uma escravidão. Tá? Então muita gente fala que controlar o tempo seria você ser escravo do tempo. Mas o raciocínio que eu quero executar com você é exatamente o contrário. Né? Na verdade, controlar o tempo é você ter liberdade, é você fazer escolhas. E quem não controla o tempo, das duas uma, ou é um iluminado, um ser dirigido pela divindade suprema, e que essa gestão do tempo é feita de maneira maravilhosa espontaneamente, o que eu acho bem difícil, não é o meu caso pelo menos. Se for o teu, você não precisa nem fazer nada. Mas assim, se não for o teu caso, né, quem não controla o tempo, quem não tem essa relação com o tempo, vai desperdiçar a sua vida, vai ter uma sensação muito ruim com o passar do tempo. Porque muitas pessoas que eu conheço, elas acabaram descrevendo situações muito tristes. Eu atendo gente há muitos anos, né? Há 25 anos que eu converso com pessoas. Então, por exemplo, tem pessoas que nunca pensaram na aposentadoria, nunca contribuíram para o INSS. Hoje estão amargando situações muito problemáticas, porque já deveriam estar quase em tempo de se aposentar e nunca pensaram isso. Por quê? Não olharam para o seu tempo, não viram o que estavam fazendo no momento e para o futuro. Né? Então, muitas pessoas têm uma sensação, passam 20 anos da sua vida, e quando você pergunta para elas assim, mas o que você fez nesses 20 anos? A pessoa não sabe responder muito bem. Assim, ela tem uma impressão, não, eu trabalhei, tive a minha família, mas ela não sabe exatamente como ela ocupou a vida dela, o que de fato ela valorizou, o que de fato foi importante. Então, do que nós estamos tratando aqui?
Nós estamos tratando de prioridades. Quando alguém controla o seu tempo, ele consegue colocar o que é importante em perspectiva. Ele consegue olhar para isso. E mais do que isso, ele consegue dar a si mesmo uma nota. Ele começa a reclamar consigo mesmo, porque não está cuidando direito da saúde, porque não faz exercício, porque não tem nenhum lazer, porque não desenvolve nenhum hobby, porque não cuida da espiritualidade, porque são vários aspectos que estão presentes na nossa vida. E a pergunta é, como você utiliza o seu tempo? É de uma maneira sábia, inteligente que você faz isso? Essa é a questão que nós vamos tratar aqui. Então, disciplina, se para você é prisão, essa live não vai servir para você. Mas se para você disciplina é liberdade, porque pela consciência você decide o que você vai fazer com a tua vida, essa live é para você. Bom, deixa eu te falar uma coisa importantíssima sobre o tempo e sobre a vida. Existem dois tipos de decisões que você pode tomar na tua vida. Preste bem atenção nisso, porque não falha, isso é fatal. Existe uma decisão que eu chamo de estruturante. Ou seja, quando você toma essa decisão, ela tem tantas raízes, ela é tão estruturante, ela é tão importante, que ela vai fazer a tua vida após essa decisão, durante um período determinado ou durante até a tua morte, a ter consequências. E existem decisões que são recorrentes. Você toma uma decisão, né? Na verdade, tomada uma decisão, existem atos que você faz que você vai praticar a partir dessas grandes decisões. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quando você decide fazer uma faculdade, né, você vai fazer um curso superior, é uma decisão estruturante por 5 anos. Porque uma vez tomada essa decisão, você vai ter uma série de decisões recorrentes daquilo que você não vai poder mudar, a não ser que você saia da faculdade. Então, você vai ter que tomar um ônibus ou pegar o carro naquele mesmo horário, ir para aquele lugar. Você vai conhecer um determinado número de pessoas numa sala de aula. Você vai ter finais de semana que você vai ter que fazer trabalhos. Tudo isso que você vai fazer depois é uma recorrência. Você não tem mais opção. A decisão estruturante foi a matrícula na faculdade. Tomou aquela decisão durante 5 anos. A tua vida vai ser uma recorrência dela. Por exemplo, vou ter um filho ou vou casar. Né? O casamento hoje não está sendo nem muito exemplo de decisão estruturante, né? Porque às vezes o pessoal casa na segunda e separa na sexta. Mas assim, aparentemente, né, ter um filho é uma decisão estruturante para a vida inteira, porque pelo processo natural, você vai morrer e o filho fica. É o desejo de todo pai, morrer antes que o filho. Né? Então, deixa eu falar com você. Se você é mais jovem, né, você tem condição de pensar bem para tomar uma determinada decisão. E ao tomar essa decisão, você precisa estar bem consciente das implicações recorrentes dela. Porque a tua vida vai mudar a partir disso. Nós estamos falando sobre organização de tempo. Se você decidir ter um filho, cara, durante 5 anos pelo menos, você pode esquecer uma boa parte do teu tempo, porque aquela criança vai exigir de dedicação para você, de você. Isso se você tomar uma decisão madura, consciente, bem feita. Eu, por exemplo, conheci mães que tinham filhos, trabalhavam e faziam faculdade. Né? Assim, tudo bem, não estou criticando nem nada, mas é sábio isso, né? A pessoa fica no trabalho, vai direto para a faculdade, chega à noite, o filho fica na creche com a avó, né? Assim, não é uma decisão sábia. Então, assim, você tem escolha na tua vida?
Eu creio, eu tenho uma visão, uma compreensão de que o ponto principal da vida humana é o arbítrio, são as escolhas que você faz. A vida nos deu isso. É um dos bens mais preciosos da vida humana. Então, tomou uma decisão, cuidado, porque ela vai influenciar a tua vida toda, vai ocupar o teu tempo a vida toda. Então, existe uma decisão que é estruturante e que dura por um período e pode durar a vida inteira, a consequência dela. Existem atos recorrentes de decisões estruturantes que nós tomamos. Deixa eu falar uma coisa para você. O que significa medir coisas? O que significa eu medir o tempo que eu ocupo no meu dia a dia? Você sabe o que significa? Significa você ficar cara a cara com a verdade da tua vida. Porque nós temos, eu tenho, você tem, nós temos um blá blá blá, uma coisa que a gente idealiza da vida, que a gente fala, que a gente diz que tem determinados valores, que a gente diz que valoriza determinadas coisas. E na hora que você olha o teu tempo ocupado mesmo, no lápis, na ponta do lápis, e você chega no final da semana e vê como você usa o teu tempo, cara, aí é punk, aí é pros fortes. Porque você vai ver que tem uma coisa que você fala, existe uma coisa que você vive, que é bem diferente. Então, medição significa consciência do que você está fazendo, né? Então, com referência ao tempo, em determinados períodos da minha vida, eu sempre meço o meu tempo. Eu anoto o que eu estou fazendo. Por quê? Né? Porque eu fico de frente comigo mesmo, com as coisas que eu falo e que eu acho que são importantes, e as coisas que ocupam o meu tempo de fato, em realidade. Então, medir significa isso. E eu vou te dizer, uma das grandes dificuldades da pessoa medir o tempo, anotar, o fato dela esquecer, não conseguir ter disciplina, não anota, não faz, é porque a pessoa tem medo de olhar verdadeiramente para a sua vida, o que ela está fazendo com a sua vida. Então, uma pergunta aqui, que eu faço para você e para mim. Por que é que nós contamos mentiras para nós mesmos? Porque assim, mentir para os outros tudo bem, né? Socialmente diz que não tem jeito, você tem que às vezes faltar com a verdade. Agora, por que é que eu minto para mim mesmo? É uma coisa impressionante a gente entender isso, né? Por que que eu minto para mim mesmo? Então, assim, se você quer ficar de frente com a vida, de frente com você, meça, tenha coragem de medir. E não dê desculpas, não admita desculpas. Se você falhou na primeira semana, no primeiro dia, encare a verdade e ocupe o teu tempo medindo o que você faz, né? Olha, quem está chegando um pouquinho mais tarde, eu vou deixar aqui o anúncio. Todos esses vídeos no Instagram ficam por 24 horas, mas no nosso canal do YouTube, se você digitar lá no YouTube, Silvio Vilela-Vila, você encontra o meu canal de mentoria e todos os vídeos estão lá. E se você entrar no grupo do Telegram, que é uma ferramenta incrível, eu recomendo para você instalar o Telegram, no sistema de busca do Telegram, digita Vila, _ tracinho para baixo, mentoria, e entra no grupo, porque se você perdeu, tudo fica lá. Aí você acessa a hora que você quiser, você vê, ok? Então assim, eu quero encarar a mim mesmo, eu quero deixar de mentir para mim mesmo, eu quero encarar a minha vida e tomar decisões, eu preciso medir as coisas da minha vida. Deixa eu falar algo para você, importantíssimo. Eu estou fazendo uma pós-graduação em psicologia positiva
e estou tendo a alegria de ter professores brasileiros e professores norte-americanos, principalmente, até europeus, porque eu faço essa pós na PUC do Rio Grande do Sul, ela é online, e eles pegam os melhores especialistas do mundo todo. A psicologia positiva trata principalmente sobre o nosso maior potencial, ou seja, ela trata de patologias e problemas negativos da vida humana, mas ela é a ciência do bem-estar. Ela tem estudos, teses de mestrado e doutorado sobre como o ser humano pode alcançar o melhor de si, o seu maior potencial, alcançar uma qualidade de excelência de vida. E sabe quais são as conclusões das pesquisas desses últimos anos? Bem-estar, felicidade, não é algo casual, é algo construído, é algo intencional. Uma parte é genético, é verdade. Uma parte está programado no teu gene a produção de determinados neurotransmissores que causam bem-estar. Mas isso estima-se de 40% a 50%. No mais, são decisões que você toma que fazem a tua vida ser melhor ou pior. E eles estão estudando protocolos, quais são as atitudes fundamentais do ser humano para ele viver mais e feliz, com uma vida com qualidade. Então isso está sendo estudado pela ciência, ok? Então deixa eu te falar uma coisa, né? O que eles estão apontando como pontos centrais de uma vida com qualidade para o ser humano? Quais são os sintomas, quais são os pontos principais para você ter uma vida mais feliz, mais harmoniosa, de você explorar melhor os teus potenciais? E aí nós vamos falar do tempo. Por quê? Porque essas coisas têm que ser feitas no teu tempo, no tempo que você tem. Então veja, missão, né? E propósitos de vida. Missão é a conexão minha com um sentido que vai além de mim. Sentido ligado ao cosmos, ao universo, à sociedade, algo que transcende os meus interesses. Propósitos são as coisas que me interessam. Meu dinheiro, minha família, meus amigos, as coisas que eu faço. Eu tenho que ter propósitos. Uma vida sem propósito vai se enfraquecendo e gera doenças. Outra coisa, significado e sentido. Eu preciso ver sentido na minha vida. Eu preciso encontrar significado nas coisas que eu faço. Então, sentido e significado eu preciso encontrar na minha existência, né? Espiritualidade é outro fator fundamental da vida humana. Família, que entra numa área de relacionamentos saudáveis, nutritivos. Meus valores. Quais são os 5 principais valores da sua vida? E esses valores, quando você olha a tua agenda de tempo, você ocupa o teu tempo em harmonia com os teus valores? Virtudes. Quais são as virtudes que você cultiva, tem e realiza? Saúde. Você conscientemente cuida da tua saúde? Relacionamentos nutritivos. Olha, tem uma pesquisa maravilhosa. Se você digitar no YouTube TED, né, TED, que é um sistema de entrevistas que tem norte-americano, mas está traduzido lá. Lá fala sobre uma pesquisa de Harvard, da Universidade Norte-Americana de Harvard, onde eles pesquisaram durante 75 anos a vida de milhares de pessoas, numa pesquisa impressionante a respeito de bem-estar. Então, eles acompanharam durante 75 anos a vida das pessoas, fazendo perguntas e questionários a cada 2 anos. Acompanharam sucessos, fracassos, adicções, doenças, morte, casamentos, separações. 75 anos acompanhando a vida de pessoas. Sabe o que esse palestrante desse TED de Harvard e felicidade, o
que ele fala? Foi o resumo principal de todos esses dados que foram coletados. Relações nutritivas, relacionamentos humanos de valor. Isso importou mais do que tratamentos médicos, exercícios físicos, alimentação, qualquer outra coisa. Olha que coisa impressionante. Relações nutritivas. E eu quero lembrar que tem relações destrutivas e tóxicas, tá? Então, eles falaram que o mais importante são relacionamentos. Então, missão, propósito, significado, sentido, espiritualidade, família, valores, virtude, saúde, relações nutritivas, alegria. E numa outra dimensão, trabalho, dinheiro, tempo. Como é que você se relaciona com o trabalho? O que o trabalho representa para você a vida toda? E o dinheiro? Como é que você se relaciona? Uma das próximas lives que nós vamos falar é sobre finanças. Cara, se você não dá valor ao dinheiro, valoriza demais o dinheiro, precisa rever, precisa olhar para isso. Não perca live sobre finanças e dinheiro, vai ser fantástica. Bom, trabalho, dinheiro e tempo. Você precisa organizar o teu tempo para as coisas que são importantes na tua vida, porque você é o responsável pela tua vida e mais ninguém. Então veja, isso tudo está relacionado com aquelas duas temáticas fundamentais da vida humana: autoconhecimento, autorrealização. Quanto tempo você gasta para o teu autoconhecimento? Quanto tempo você dedica a se conhecer? E o que é a autorrealização para você? O que te realiza? Você tem claro isso para você? E a tua agenda de ocupação de tempo reflete isso? De fato? Bom, essa é a introdução. Eu acho que é isso que eu queria falar sobre a importância do tempo, como é maravilhoso e importante você lidar com esse assunto e trabalhar isso. Agora eu vou para uma parte prática, né? Como fazer? Olha, eu vou dizer para você, você pode usar aplicativos, você pode usar planilhas, tá? Mas eu vou te dar um método que é assim, o arroz com feijão. É simples, é básico, fácil e você pode depois arrumar outros mais complexos, né? Uma tirinha de papel. Eu vou pegar até um modelinho para você aqui, que é um modelinho bem simples e que você pode usar. Olha, uma folhinha de papel do tamanho de uma mão. Tá vendo? Tá aqui, não dá nem uma mão. Olha lá. Uma folhinha de papel, né? Simples. E uma pequena caneta. Essa caneta você pode levar com você e anotar. Nesse lugar, você vai anotar o horário e o que você está fazendo. Na semana em que você estiver fazendo esse levantamento, o que eu sugiro? Né? Porque tem pessoas que fazem 10 coisas ao mesmo tempo. Legal, sem problema isso. Mas se você quer medir uma atividade tua, separe ela. Quando você for fazer, faça só aquilo. E anote quanto tempo você levou, quanto tempo você dedicou àquilo. Né? No final do dia, você vai ter um número de horas que você usou para cada tópico. Eu vou te dar um exemplo de tópico. Então, primeira coisa, né? Defina o período. Por exemplo, tudo na tua vida acontece durante a semana, 7 dias, você faz o teu trabalho, cuida da tua família, cuida de você, faz exercício, medita. Então, você pode pegar a semana. Se você acha que é a quinzena, né, que você precisa para distribuir o que você faz, então faça um levantamento da quinzena. Se for o mês, faça um levantamento mensal. Mas você pode começar com a semana, que é mais simples. Eu aqui vou dar o exemplo da semana, ok? Então, assim, há uma coisa democrática na vida, maravilhosa, fantástica,
que é a seguinte: seja o maior bilionário do planeta Terra, ou o maior mendigo esfarrapado, todos eles recebem da vida uma mesma coisa, o mesmo valor, 24 horas por dia. 24 horas por dia. Ninguém tem um segundo a mais, nem pode comprar um segundo a mais, nem pagar por um segundo a mais, nem a menos. Você tem 24 horas para viver, né? Tem uma pergunta legal aqui, eu já vou tratar, a questão dos imprevistos, é verdade. Então é o seguinte, né? Você tem 24 horas, então eu vou fazer uma divisão básica do tempo. Eu acho que isso daí ocupa praticamente a vida de todo mundo. Primeiro, sono. Você tem que dormir, né? Não sei que você seja sonâmbulo, você tem que dormir, né? Tem insônia, né? Então, eu coloquei 8 horas para o sono, 8 horas para o teu trabalho, ou seja, isso está relacionado com dinheiro, com o teu sustento, com a tua profissão, e deixei 8 horas para os gerais, para outras atividades, tá? Então, normalmente é isso que a gente tem, 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, 8 horas para os gerais. Eu dividi aqui em subtarefas que eu titulei, você vai fazer a tua divisão. Mas, por exemplo, a área de gerais, tá? Trabalho, você tem o teu trabalho, sono, você vai ter que deitar e dormir. Gerais eu coloquei cuidados pessoais, né? Então você tem que se alimentar, você tem que tomar banho, higiene, etc. Então, cuidados pessoais, trabalhos domésticos, limpeza da casa, roupa e etc. Né? Meditação, eu coloquei a meditação porque se você ver a minha live sobre meditação, tem que estar lá diariamente. Então eu coloquei meditação dentro de gerais. Né? Tempo livre. Oba! Tempo livre, tem que sobrar tempo para você fazer algumas coisas. E eu coloquei algo que, assim, na cultura brasileira não é muito usado, né? Nos Estados Unidos bastante, na Europa também, que é trabalho voluntário. Eu sou adepto de trabalho voluntário há muitos anos, né? Minha vida tem esse espaço, então eu coloquei trabalho voluntário. Então, assim, 8 horas de sono, 8 horas de trabalho, 8 horas gerais. Os gerais eu estou sugerindo cuidados pessoais. Para as 8 horas você tem que fazer cuidados pessoais, trabalho doméstico, meditação, tempo livre e trabalho voluntário. Nos cuidados pessoais, por exemplo, você vai ter um tempo para higiene pessoal, alimentação. Eu coloquei aqui uma coisa que é muito importante para mim, organização pessoal e financeira. Não sei se você dedica tempo a isso, mas é fundamental. E no tempo livre, né? Tempo livre é maravilhoso. O que eu coloquei aqui como coisas importantes? Baseado em Harvard, né, lá na pesquisa que eles fizeram sobre vida, qualidade de vida, eu coloquei como tempo livre 2 coisas principais iniciais. Família, bons relacionamentos familiares, e eu vou ter uma live só para falar sobre família, e amigos. Você ter boas relações nutritivas com pessoas que sejam tuas amigas. Então eu coloquei esses 2 itens. Depois eu coloquei exercícios físicos, né? Eu descobri que a partir de determinada idade, pilates, musculação, simplesmente é obrigatório. Depois eu coloquei arte, porque eu valorizo demais música, poesia, teatro, coisas que sensibilizam a vida humana. Depois algum hobby. Eu acho que o hobby é uma coisa muito importante, você cultivar alguma coisa que você curte, gosta. Pintura, cerâmica, lidar com plantas, sei lá. Né? E viagens. Viagens é sempre uma coisa muito gostosa. E aí, lazer, né? De um modo geral. Então, assim, como encaixar tudo isso? Né? Como viver tudo isso? Essas atividades que estão aqui,
dentro dessas 8 horas, dentro da vida que você tem, né? Se você listar as coisas importantes, os valores que são importantes na tua vida, como eu te falei do exercício dos 5 valores principais, o que você mais valoriza na tua vida? Você consegue fazer uma lista agora das coisas mais importantes para você na vida? E aí eu te pergunto, quando você fizer esse levantamento do teu tempo bem certinho, será que o que você dá valor e como você ocupa o teu tempo são compatíveis? Nessa pós que eu estou fazendo, de psicologia positiva, eles falam que a ansiedade ela tem origens múltiplas, ela é multidimensional e a ansiedade é um grande problema nos nossos dias. Mas um dos focos mais fortes de geração de ansiedade, né? Você que fica puxando cabelo, mascando unha e coisa e tal, né? É a contradição entre os seus valores principais, ou seja, aquilo que você idealmente dentro de você dá mais valor, você acha muito importante, e a nossa prática de vida. Parece que o organismo solta um alerta assim vermelho que fica piscando em você que alguma coisa está errado, porque o que você faz e o que é o ideal, o que é o melhor, o que você dá mais valor, não batem, não estão em harmonia, não estão em sintonia, né? Então, eu te desafio a fazer esta folhinha durante uma semana e anotar realmente com o que você ocupa o teu tempo. E aí depois você vai lá entender quais são os teus valores, o teu propósito, a tua missão, os teus objetivos, e você vê se isso casa, se está harmônico, o que você idealiza com o que você vive, como a tua vida está de fato. Isso é você ficar cara a cara com a tua realidade, porque a agenda, o tempo que você ocupa, não tem como você ficar com blá blá blá, entendeu? Então assim, se você é pai, se você é mãe, simplesmente não tem tempo para os teus filhos, você não passa tempo com eles, né? Se você acha que Deus é uma grande e importante coisa para você, espiritualidade, mas simplesmente na tua agenda não cabe isso, porque você não dá atenção para isso. Se você acha que, segundo essa pesquisa de Harvard, relações nutritivas são importantes, quanto tempo você ocupa com relacionamentos saudáveis que te fazem bem, que você encontra a pessoa, está com ela? Como? Se a família é um valor importante, como é que isso está na tua agenda? E o trabalho? Como é que você lida com o trabalho? Quanto tempo ele ocupa da tua agenda de fato? Então, encerrando a parte aqui estrutural da nossa live, né? E agora eu vou voltar na pergunta aqui que foi feita, né? Eu recomendo que você faça de vez em quando esse exercício, né? Ultimamente esse exercício ficou muito importante para mim. Eu tenho anotado, eu tenho ganhado, olha, eu faço isso já há bastante tempo. E eu vou dizer uma coisa para você, toda vez que eu faço, eu fico chocado. Porque às vezes você ocupa muito tempo com séries, você ocupa muito tempo com televisão, você ocupa muito tempo com coisas que não fazem o menor sentido, que não te acrescentam nada. E você não tem tempo para coisas muito importantes da vida, que passam batido, né? Então, como você ocupa o teu tempo, a qualidade de vida que você tem, né? Então, por exemplo, se exercitar-se é importante, tomar sol é importante, se você cuidar da tua saúde, da tua alimentação, você comprar determinados alimentos, quer dizer, você vai começar a entender como o teu tempo é usado para as coisas que são significativas e importantes na tua vida. Ok? Então eu te desafio a ficar de frente com você mesmo, a ver quantas horas você trabalha. Por exemplo, eu já tive pessoas que ficaram chocadas
porque reclamavam muito financeiramente da vida, de não ter dinheiro, de não conseguir. E na verdade o tempo que elas ocupavam com o trabalho, porque eram autônomas, era pífio. A pessoa ficava zanzando para lá e para cá, e trabalho remunerado mesmo, a pessoa quase não fazia. Tinha uma ideação que ela trabalhava, mas não trabalhava. Ficava ocupando o tempo com uma série de outras coisas. Então assim, isso me dá dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu valorizo o meu tempo, eu sei cobrar pelo meu serviço, o meu patrão me paga o que é suficiente, quantas horas eu trabalho para isso? E depois no trabalho eu tenho um plano A e um plano B, eu estudo, eu me aperfeiçoo, né? Trabalho é um outro tópico que a gente vai pegar um dia, uma live só para falar sobre isso. Mas enfim, monte o seu mapa, a gente já falou sobre mapa da vida, mapa do momento, né? Defina as suas prioridades, seus valores, a sua missão, o seu propósito, o mapa da tua vida, o significado dela. Veja se o teu tempo é compatível com aquilo que você considera e acha que é importante. Então, olha, aqui houve uma pergunta bem legal, deixa eu voltar aqui atrás. Deixa eu colocar os meus óculos de Matrix aqui para ver as perguntas que foram feitas. Ok, ó. Às vezes tem decisões que são para 30 anos, a Fátima está falando. Muito mais, às vezes para a vida toda. A gente tem que pensar bem. Aqui, ó, minha agenda vive apertada, apesar de ser organizada. Então, ó, você vê, uma pessoa organizada, né, que tem a agenda bastante ocupada. Agora você tem a segunda parte do trabalho para fazer, né? Que é, olhando para o teu mapa do momento, eu sugiro que seja de 2 meses, né? Como você ocupa o tempo que você está fazendo. E olhando para o teu mapa da vida, ou seja, daqui a 30, 40 anos, né? O que você quer realizar, quais são os grandes valores, o que é muito importante para você. Será que a tua agenda bate com essa realização? Essa é a pergunta, aí mesmo só um acompanhamento, né? É legal você pegar um amigo, alguém ou aí para fazer uma avaliação com você. Mas se você já consegue organizar a tua agenda, olha para ela e dá títulos, né? Eu ocupo tantas horas com isso, que título é isso? Isso é trabalho? Isso daqui é os gerais? E os gerais, o que eu faço? Eu estou ocupando meu tempo com amigos, com série, eu fico cansada demais e não faço mais nada. Aí é legal você valorizar. Os imprevistos, olha, organização de tempo sempre precisa ter folga, porque não dá para você ter um tempo organizado com coisas justas demais, por causa dos imprevistos, né? Existe uma outra análise de tempo, que é você acabar não vivendo só de emergência, de urgência, né? Então, normalmente, nós acabamos não dedicando assim um tempo para as tarefas que precisamos, né? Não organizamos devidamente a nossa agenda, como ela que falou que organiza a agenda legal. Então, ela deve contar com uma flexibilidade por causa dos imprevistos, né? E aí, mas você não pode viver de imprevistos, porque tem agendas que são montadas de uma maneira que você só vive de imprevistos. Então, tem medidas preventivas que você tem que fazer para que os imprevistos não aconteçam. Alguma coisa tem data para entregar? Não deixa para a última hora, né? Se você fizer uma visita periódica no dentista, você não vai ter uma emergência de dor de dente. Se você cuidar da tua saúde com exercício, você não vai... Quer dizer, algumas medidas que você toma com consciência antes, muitas vezes evitam o imprevisto. Eles sempre vão acontecer. Mas se você vive de imprevisto, tem alguma coisa que está errada no teu planejamento. Você não está tomando medidas anteriores que evitem aquele problema. Entendeu? Essa é a minha recomendação. Então assim, ó, anote os imprevistos e veja a natureza dos imprevistos para você estudar eles. Realmente eles não são previsíveis ou eu estou deixando de fazer algumas coisas para ele acabar acontecendo?
Bom, acho que as perguntas eram essa. As perguntas eram essa. Legal. Eu quero agora terminar dando um presente para vocês, que é uma poesia. Quem puder depois ouvir a música, eu recomendo, né? Essa música chama Há Tempos, é do Renato Russo e do Legião Urbana, né? Há Tempos, e a letra é linda. Ela diz assim: parece cocaína, mas é só tristeza. É interessante, né, a gente perceber que alguns estados alterados do nosso ser, né, da nossa mente, eles podem vir de problemas que nós temos na nossa vida, na nossa existência, né, que são piores do que droga, piores do que adicção, piores do que muita coisa que pessoas sofrem. Então o Renato, ele chama atenção para isso. Cocaína parece uma coisa grave, né? Mas a tristeza pode ser pior do que ela. Parece cocaína, mas é só tristeza. Talvez tua cidade. Então ele comenta aqui na poesia: será que o que você está vivendo é funcional? Ou será que você está vivendo numa cidade, num ambiente tão maluco, que isso está te deixando como se você usasse cocaína? Aí ele diz assim: muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Então ele está dizendo assim, há um enfraquecimento da nossa vida, da vitalidade da nossa vida, que faz com que nós adoeçamos, né? Ou seja, muitos temores nascem de uma vida extremamente sobrecarregada e de nós não nos relacionarmos. Olha, exatamente o que eu falei da pesquisa de Harvard, 75 anos, relações nutritivas. Você vê que a poesia, ela capta intuitivamente fenômenos da ciência que demoram anos para serem comprovados. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Descompasso, desperdício, herdeiros são agora da virtude que perdemos. Olha, essa letra é um tratado de psicologia positiva, porque uma vida descompassada, uma vida desperdiçada, ó, se você não controla o tempo, você desperdiça ele. Eles são herdeiros da virtude que nós perdemos. Então a pergunta é: quais são as principais virtudes da tua vida? E você luta por elas ou você desistiu delas pelo cansaço da vida? Então o poeta trabalha isso aqui. Há tempos tive um sonho, não me lembro. Será que você se esqueceu dos teus sonhos, daquilo que fazia os teus olhos brilharem, daquilo que dava sentido para a tua vida, daquilo que trazia vigor, vitalidade para você? Será que você perdeu isso? Há tempos tive um sonho, não me lembro. Tua tristeza é tão exata e hoje em dia é tão bonito. Já estamos acostumados a não termos mais nem isso. Sabe por quê? A cidade hoje, a vida vive de uma forma, as pessoas nem sabem mais porque estão tristes, deprimidas, estressadas e cansadas. Elas perderam a consciência, elas vivem o problema e não vivem mais a consciência. Sonhos vêm, vão, o resto é imperfeito. Ou seja, se nós perdermos o ideal e olharmos só a realidade, né, nós vamos naufragar. Disseste que se a tua voz tivesse força igual à imensa dor que sentes, teu grito acordaria não só a tua casa, mas a vizinhança inteira. Há tempos, nem os santos têm ao certo a medida da maldade. Os nossos valores sociais foram tão alterados que mesmo aqueles que seguem às vezes a Bíblia, seguem uma cultura espiritual, já não sabe mais dizer se aquilo é certo ou errado. Nós nos perdemos dos nossos valores. Ele fala, há tempos nem os santos têm ao certo a medida da maldade. Há tempos são os jovens que adoecem. Quem deveriam adoecer eram os idosos, não os jovens. Mas a nossa vida está tão distorcida
que há tempos são os jovens que adoecem. Há tempos o encanto está ausente. Há ferrugem nos sorrisos. Só o acaso estende os braços a quem procura abrigo e proteção. As pessoas não têm mais a vida infinita, não tem mais Deus, não tem mais algo profundo que as abrace. A única coisa que as abraça é o acaso, é aquilo que é fortuito. Olha que lindo isso. Há tempos o encanto está ausente e há ferrugens nos sorrisos. Só o acaso estende os braços a quem procura abrigo e proteção. Meu amor, disciplina é liberdade. Então, a abertura da nossa live foi: disciplina é escravidão? Não. O Renato Russo termina a letra de Há Tempos dizendo assim: disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem. Lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. Ele termina essa poesia de uma maneira extremamente enigmática, porque a água limpa é que é ideal para ser tomada. Mas se a nossa vida estiver tão distorcida, tão atrapalhada, tão quebrada, muitas vezes a água limpa não vai ser mais tomada por nós. Então, eu desejo a você uma boa reflexão através dessa live. Se você não viu a live inteira, entre no nosso canal do YouTube, Silvio Vilela, com L só, _Vila. Nesse canal, as lives do Instagram ficam lá o tempo todo. E ela é repetida aqui no Instagram apenas um dia, né? E entre no nosso canal do Telegram. Se você não tem o Telegram, instale. Ele é um instrumento maravilhoso de conhecimento. Lá você vai procurar Vila_mentoria. Entre no canal porque a gente vai colocar tudo lá, ok? Eu agradeço profundamente a audiência de vocês estarem aqui. Medite sobre o teu tempo, medite sobre tudo isso, a tua qualidade de vida vai melhorar, você vai sentir mais bem-estar e alegria, isso tudo vai refletir em algo forte, maravilhoso, que vai poder te ajudar muito. Eu agradeço profundamente a audiência de vocês. Até a nossa próxima live, não perca, sexta-feira, 8 da noite, estamos novamente aqui. Grande abraço, até mais.